Senhor, te agradecemos por esta manhã, pelo início dessa semana, e queremos dizer que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é forte, o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nós confiamos, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, um Deus de bondade, e que tem manifestado esta bondade dia após dia em nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos ao Senhor que mais uma vez fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, para o teu louvor e glória. Amém. Amém, meus amigos. Bom, nós estamos na 7ª parte deste nosso tema, desta nossa série, As Bem-aventuranças. Temos sido tão abençoados por esta série. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, Cristina Lopes, mais um selinho. Deus abençoe sua vida. Bom dia a todos vocês. Meire, Cristina Lopes, a minha amiga Andréia Peceta, tão querida. Um beijão para vocês. Kátia Petkov, bom dia. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Quero lembrá-los, no início desse nosso encontro, que esta mensagem vai também ao meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações para você receber os vídeos, as músicas, os clipes, enfim. E dê um like nas mensagens, nas canções, faça o seu comentário. Tudo isso é uma maneira de você contribuir também, abençoando o meu ministério. Tá bom, queridos? Deus abençoe cada um de vocês. Bom, hoje vamos para mais uma bem-aventurança. Vamos para mais uma bem-aventurança, mas eu quero perguntar, como eu sempre faço aqui no início de cada live, quero fazer perguntas. E a pergunta de hoje é a seguinte: como é que você costuma administrar um conflito? Como é que você costuma administrar um conflito? Me diga. Como? Promovendo a paz? Administrando a tensão? Ou você costuma apagar o fogo jogando gasolina? Como é que você costuma administrar um conflito? Você promove paz? Você tenta administrar aquele conflito? Ou você tenta apagar jogando combustível? Você pode falar para mim? Vamos lá, Débora disse: eu peço sabedoria para que haja paz na situação. Então a Débora disse que pede sabedoria, assim que ela costuma administrar um conflito. Quando surge um conflito, ela pede sabedoria. Vamos lá. Maria Botelho disse: com diálogo. Administra com diálogo. Como é que vocês costumam administrar um conflito? A Vera Lúcia escreveu: eu tento administrar a situação, o conflito. A Roseli disse: procura a paz. A Sheila disse: às vezes paz, às vezes joga gasolina. Vamos lá. Vamos lá. Esse tema de hoje vai ser fantástico, pessoal. A Mari escreveu: depende muito. Depende muito, preciso melhorar. Melhorar nisso. A Cristiane disse: desabafo, converso, peço desculpas, oro e promovo a paz. A Fátima disse: promovendo a paz. Juraci: converso muito, peço a Deus muita sabedoria. A doutora Patrícia: com muita calma e observação. A Ilceia: tento a paz e diálogo. Meire: eu procuro acalmar as coisas. Sônia: começo a orar e pedir a direção a Deus. A Elane disse: depende. A Tereza: sempre procuro apaziguar os ânimos. Vamos lá, vamos lá. A Selma escreveu: me afasto, espero acalmar. Vamos lá. O que mais? A Ivone disse: procura pacificar. Valéria: com oração e dou tempo ao tempo. Vamos lá. O meu amigo Marco Neri: muitas vezes tento manter, mas nem sempre consigo. Não consigo, jogo gasolina. Estou tentando. É isso aí, amigo. A Fernanda Mello
procurando promover reconciliação. Carmen, promovendo a paz na situação. Tatiana, procura a paz, mas nem sempre dá. Dan Garcia, não coloco panos quentes. Inteligência emocional para lidar com conflitos. Beto disse, eu tento fazer o bem na paz, mas às vezes faço mal e que eu não quero. A Larissa escreveu, sempre tento pacificar a situação, de alguma forma, não suporto brigas. A Érica, normalmente não entro nos conflitos, mas caso ocorra, sempre tento apaziguar. Daniel Martino, peço sabedoria e mansidão ao Senhor. O Éder escreveu, quando é conflito ideológico, como político ou religião, promovam em uma conversa pacificadora, o que Jesus faria em nosso lugar. Né? Quem mais? Vamos lá, pessoal. A Deise, oro e peço direção. Então, como é que você age? Para quem está chegando agora, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, como é que você costuma administrar um conflito? Quando surge um conflito, como é que você costuma administrar? Hein? A Elaine disse, depende, vivendo e amadurecendo, para ser sincera, gasolina. Olha lá, orando, a Albertina, orando e pedindo a direção de Deus. Então, como é que você costuma administrar o conflito? Promovendo paz? Administrando a tensão? Ou você tenta apagar o fogo jogando gasolina? Como é que você faz? Hein? Dan Garcia escreveu, dou um boi para não entrar na briga, mas se entro, quero meu boi de volta. Ai, ai. A Neuza disse, consolo. A Neuza, apaziguar. Andréia, orando e pedindo a Deus sabedoria. Gente, não é fácil não. A Priscila escreveu, às vezes paz, às vezes gasolina. A Conceição colocou, tentando calma. Tentando acalmar a coisa. Isso aí. O João Bonfim escreveu, procura avaliar. Jacksônia, muitas vezes me calo, me silencio e oro em espírito. Muito bom, gente, muito bom. É isso aí, pessoal, muito bom. Não é fácil, não. Bom, pessoal, vamos ler aqui o texto de novo, então. Você tem a sua Bíblia aí, abra ela em Mateus, no capítulo 5. Mais uma vez vamos fazer a leitura do texto que nós temos tratado sobre as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Essa é a nossa leitura. Então vamos tratar do tema hoje. Estamos na 7ª parte das bem-aventuranças. Bom, meus amigos, você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz? O que é a felicidade? Lembrando que nessa série, amigos, nesta série nós estamos aprendendo sobre o que é ser feliz aos olhos de Jesus e não aos olhos do mundo. Porque nós temos aprendido e entendido que podemos ser felizes aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. E você também pode ser feliz aos olhos do mundo e não ser feliz aos olhos de Deus.
A palavra bem-aventurados, aqui do texto, significa um estado de felicidade. E se repete pelo menos 8 vezes no texto. As bem-aventuranças, queridos, juntas, elas formam um mosaico, como eu tenho dito a você. Cada peça compõe esse mosaico. Cada bem-aventurança é uma peça de um conjunto. São 8 qualidades que devem fazer parte do caráter do cristão. E para cada qualidade há uma bênção. Vocês perceberam isso? Leia de novo o texto depois e você vai perceber que cada qualidade que Jesus mostra aqui há uma bênção. E hoje nós vamos estudar a 7ª bem-aventurança, que mostra também uma qualidade e uma bênção. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Qual é a qualidade? Pacificadores. Qual é a bênção? Serão chamados filhos de Deus. Agora, eu quero ver com vocês alguns aspectos importantes deste versículo 9 que lemos. Hoje nós vamos trabalhar apenas nesta frase, nesta bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então vamos lá? Quem são os pacificadores? Primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui. Quem são os pacificadores? Quem são? Gente, os pacificadores são os promotores da paz. O pacificador não é apenas uma pessoa que tem paz, mas também é aquela que promove a paz. O pacificador faz a paz florescer onde ele está e ele luta por ela. Mas o que é a paz? Coisa maravilhosa é sentir paz. Em algum momento da sua vida, você sentiu paz. Quem sabe o seu estado agora seja de paz. E gente, a paz é muito mais do que o fim de uma guerra. A paz é um estado espiritual e psicológico em que nós experimentamos reconciliação. Isto é, uma pessoa que sente paz é alguém que está reconciliado. Vou repetir. Uma pessoa que sente paz é alguém que está reconciliado. Mas reconciliado com quem? Olha, uma pessoa... Vamos lá, vamos entender aqui. Vamos entender. A paz é um estado espiritual e psicológico em que nós experimentamos reconciliação. Então, a pessoa que sente paz é alguém que está reconciliado. Reconciliado com quem? Reconciliado em 3 direções. 3. Primeiro, reconciliado com Deus. Segundo, reconciliado consigo mesmo. E terceiro, reconciliado com o outro, com o próximo. Com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Reconciliado com Deus. Veja, a verdadeira paz é a reconciliação do homem com Deus. O apóstolo Paulo disse que nós fomos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus por meio de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós éramos inimigos de Deus e hoje nós somos chamados amigos de Deus. A morte de Jesus na cruz do Calvário reconciliou o homem com Deus. Então, nós fomos justificados, fomos perdoados, fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Então, temos paz com Deus. Essa é uma direção. A outra direção desta reconciliação é consigo mesmo. É consigo mesmo. É alguém que não está mais em conflito, numa esquizofrenia psicológica, numa guerra interior, mas está reconciliado consigo mesmo. Você já passou uma turbulência na alma? Já? Você já passou por uma crise de culpa de consciência?
Então veja, uma pessoa em paz é alguém que superou essas coisas. Ele está reconciliado consigo mesmo. Mas há uma outra direção. São 3 direções, lembra que eu falei para vocês? Dessa reconciliação. Uma pessoa que tem paz é uma pessoa que está reconciliada. Reconciliado com quem? Com Deus, consigo mesmo e agora, terceiro, com o outro. Com o próximo. É quando nós vivenciamos um estado de paz com as pessoas ao nosso redor. Quando nós nos reconciliamos com Deus, com a gente mesmo e com o outro, nós então experimentamos a paz. Assim, queridos, o pacificador é aquele que tem essa paz e que a promove. Então esse é o primeiro aspecto dessa mensagem que eu quero trazer para vocês. Quem são os pacificadores? São os promotores da paz. Segundo aspecto que eu quero trazer para vocês dessa mensagem. Anotem aí, por favor, aqueles que estão anotando. Anote a outra pergunta. Qual é a definição de paz na Bíblia? Qual é a definição de paz na Bíblia? E aqui nós precisamos olhar para a Bíblia, porque Jesus disse que existe uma diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. Por isso que a gente precisa buscar a definição correta de paz, segundo as Escrituras, segundo Deus. A paz que nós devemos promover não é a paz do mundo, mas é a paz de Deus. E esta paz de Deus é diferente da paz do mundo. Aí você me pergunta, mas como é que se caracteriza a paz do mundo secular? Como é que se caracteriza a paz do mundo secular? Gente, há 2 características muito presentes na paz que o mundo oferece. 2 características. Veja, a paz do mundo é ilusória e a paz do mundo é passageira. Veja só, a paz do mundo é ilusória. É uma ilusão. Você pensa que os problemas estão resolvidos, mas eles ainda estão lá. E a paz que muitos sentem, é aquela paz que muitos sentem na virada do ano e que depois se dilui em poucos momentos. É passageira. Sabe quando o pessoal depois vai para a praia no final do ano, naquela virada do ano, e pulam 7 ondas, aquela coisa, aquela conversa fiada toda que vocês já conhecem? Aí, naquele momento, a pessoa sente uma paz. Mas isso se dilui em poucos momentos. Porque a paz do mundo é isso, é uma paz ilusória. E a outra característica é que a paz do mundo é passageira, a paz do mundo é temporária. Você pensa que ela irá permanecer para sempre, mas ela não dura nem um instante. Porque este mundo, gente, não traz paz duradoura ao coração de ninguém. O mundo que nós vivemos não traz paz duradoura ao coração de ninguém. Guarde isso. Então a paz do mundo, como eu disse para vocês, ela tem 2 características. É uma paz ilusória e uma paz temporária, passageira. Mas aí então você me pergunta, como é que se caracteriza a paz de Deus? Como? Bom, Jesus disse lá em João 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, e não a dou como o mundo a dá. Gente, a paz de Deus que Cristo nos dá também tem 2 características. Também tem 2. Lembra que eu falei que a paz do mundo tem 2 características, que é uma paz ilusória e passageira. Mas a paz de Deus também tem 2 características. Quais são? É real e constante. Real e constante. Uma pessoa pode sentir paz no sofrimento, com lágrimas nos olhos, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Porque a paz de Deus, ela, como diz Filipenses 4, 7, excede todo entendimento. É uma paz cuja
razão humana não consegue compreender. Por isso que é uma paz real e constante. Você experimenta essa paz mesmo em meio às lágrimas, em meio às suas crises, dores, dificuldades na vida que você enfrenta. É uma paz cuja razão humana não consegue compreender. Às vezes a gente vai visitar alguém em um leito de enfermidade e nós saímos consolados pelas palavras de fé e de paz que essa pessoa está sentindo. Já aconteceu isso com você? Às vezes você vai no hospital visitar alguém que está tão doente e você está mal, você está triste com aquela situação. E quando você vai visitar a pessoa, é você que sai renovado de lá, porque a pessoa que está enferma e doente, ela te consola ainda, com palavras de fé, de esperança, de paz. Isso é possível? É possível, gente. Se você observar, olha só, se você observar, no sepultamento de um crente, quando um crente morre, existe tristeza. Sim, claro que sim. Existe a saudade? Claro que existe. Existe a dor? Claro que existe. Mas existe paz. É uma paz que não vem de nós e que aos olhos do mundo não é normal. A paz de Deus é assim. A paz de Deus é real e constante, não muda, não muda. As circunstâncias podem mudar, mas essa paz não muda. A paz de Deus é assim, ela é real, ela é constante. A paz de Deus chegou ao mundo através de Jesus. Haviam promessas no Velho Testamento de que o Messias seria o príncipe da paz, como diz, por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículo 6. O mesmo profeta Isaías, inclusive, disse algo extraordinário. Ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. Portanto, meus amigos, no Messias habitaria toda a plenitude da paz. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o príncipe da paz. Sabe quem é que dá paz ao seu coração? Sabe quem traz paz a você nos momentos difíceis da vida? Quando as lágrimas estão rolando? Quando você não tem saída e não sabe o que fazer? Sabe? Sabe quem é que te dá essa paz lá dentro da sua alma? Deixa eu dizer para você, não é o pastor, não é a igreja, mas é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele disse: eu vos dou a minha paz. E ele tem prazer em dar paz ao seu coração. Aleluia por isso, glória a Deus. Jesus disse que o seu ensino traz paz às pessoas, lá em João 16, 33. Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Então ele está mostrando que o ensino dele traz paz às pessoas. É por isso que quando você abre a Bíblia, seja na sua casa, seja num pequeno grupo, seja ouvindo uma pregação, esta palavra, gente, esta palavra tem poder para te dar paz. Esta palavra tem um nome. O nome é Jesus e Ele é o príncipe da paz. Eu pergunto para você hoje, você está precisando de paz? Hein? Como estão os seus dias? Você precisa de paz? Você precisa de paz na sua casa? Você precisa de paz no seu casamento? Você precisa de paz na relação que você tem com os seus filhos? Ou com os seus pais? Você precisa de paz lá no seu trabalho? Com o seu patrão ou com os seus funcionários? Você quer paz na sua vida? Você deseja isso? Então abra hoje os seus ouvidos para a palavra de Deus e ouça o Espírito Santo. Jesus é o príncipe da paz. O apóstolo Paulo, ele diz nas suas cartas que Jesus é a nossa paz. O que nos leva
a concluir que se uma pessoa então não for convertida a Cristo, ela não tem a paz de Deus. Ela pode ter a paz do mundo, a paz que o mundo dá, que é uma paz efêmera, é uma paz passageira, é uma paz ilusória. Mas a paz de Deus, queridos, é diferente. A paz de Deus só vem pelo Espírito de Deus. Essa paz que excede todo entendimento é só Jesus que pode trazer. É só Jesus que pode dar. E mais, o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Colossenses 3,15. A paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, disse Paulo. O árbitro, gente, o árbitro é aquele que decide. Não é assim? Quando a gente vê num jogo de futebol, o árbitro tem essa função, ele que decide se foi falta ou não foi, se o gol valeu ou não valeu. É o árbitro que decide. E aqui Paulo está dizendo, a paz de Cristo seja o árbitro, seja aquele que decide. É a paz de Cristo. Quando você chegar a uma bifurcação na sua vida, no momento de decisão, no momento de escolha, a paz de Cristo é que decidirá por você. Por isso que nós costumamos dizer que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós experimentamos paz. A paz de Cristo, gente, tem que ser o nosso árbitro, aquele que aponta o caminho a seguir, o rumo a tomar. Quando você estiver inquieto, inquieta, angustiado, angustiada, sem convicção do caminho a seguir, sobre a direção a tomar, não tem convicção da direção que você deve tomar, pare e busque a Deus. Porque é nessa intimidade com o Senhor que você experimentará o príncipe da paz, trazendo paz ao seu coração. Não tome decisões na sua vida sem consultar a Deus, sem falar com o Senhor. Não faça isso. Porque quando você se relaciona com Ele, Ele vai trazer paz ao seu coração. Ele vai te ajudar a tomar a decisão certa. Que a paz de Deus, como disse o apóstolo Paulo, seja o árbitro em seus corações. Seja aquele que decide. Terceiro aspecto dessa mensagem, você quer anotar? É outra pergunta também. Quais são as ações do pacificador? Anote essa pergunta. Quais são as ações do pacificador? Quais são as ações do pacificador? Vamos lá? Quais são as ações do pacificador? Bem, veja bem. Considere aqui algo importante. O pacificador tem uma postura ativa e não passiva. Anote isso, isso é importante. O pacificador tem uma postura ativa e não passiva. Muitas vezes nós pensamos que o pacificador é aquela pessoa quieta, é aquela pessoa calada, né? que não quer se meter com nada, não quer falar nada. A gente pensa assim. A gente pensa assim. Luciane Lobo, obrigado por um selinho que você adquiriu aqui na live, viu? Deus te abençoe, minha amiga. Então nós temos essa ideia de que o pacificador é aquela pessoa, né, que se isola, que se cala. Enfim, essa não é a postura de pacificação bíblica, gente. Não. O pacificador é um promotor da paz. O pacificador, ele não se aliena. Ele não cruza os braços diante da discórdia. Não. Mas ele vai lutar e se empenhar para que haja paz. Há crentes que promovem discórdia. E, obviamente, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Porque Deus não promove brigas, Deus não promove discussões, Deus não promove conflitos.
Mas há quem se diga cristão e vive causando intrigas entre as pessoas, entre os irmãos. É como diz Tiago, né? Tiago diz que a língua envenenada incendeia um bosque. Essas pessoas não são pacificadoras. E aos olhos de Deus, essas pessoas não são bem-aventuradas. Elas não são felizes. Porque felizes são aqueles que promovem a paz. E não aqueles que dividem os irmãos. Quem divide os irmãos, quem promove confusão e separação, briga, discórdia, não é feliz. Aos olhos de Deus. Porque felizes são aqueles que promovem a paz. Há pessoas que têm o prazer em caluniar as pessoas, os outros, não é verdade? Tem prazer, se delicia com carne podre. É urubu, gosta do podre. O complexo de inferioridade é tão grande, o adoecimento psicológico é tão extenso, a patologia é tão grave, que o prazer delas é pisar no outro, é machucar o outro, é difamar o outro, é promover discórdia. Tem gente que só causa conflitos ao invés de ser promotor da paz. E Deus não quer separar, amigos. Deus quer juntar. É isso que Deus deseja. Há, por exemplo, quem incentive a separação de irmãos, a separação de amigos. Tem gente que fica incentivando o rompimento de relacionamentos. É gente doente. É gente adoecida, pessoal. Não tenha dúvidas que uma pessoa que não promove a paz, mas promove a guerra dentro de uma congregação na qual ela mesma participa com a sua família, é uma pessoa doente emocionalmente e precisa de tratamento espiritual. Se você ver alguém promovendo discórdia, dentro da sua própria comunidade de fé, você tem autorização bíblica para repreender em nome de Jesus, porque você é promotor da paz. Obrigado, meu amigo Marco Neri, pelo selinho que você comprou aqui na live. Deus te abençoe, meu mano. Deus abençoe você. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Vou repetir essa ideia que eu acabei de mencionar para vocês. Olha só, se você vê alguém promovendo confusão dentro da igreja, promovendo discórdia dentro da sua comunidade de fé, você tem autorização. Você não precisa esperar o pastor falar, te autorizar, o líder. Não, você tem autorização bíblica para repreender esse tipo de gente. Por quê? Porque você é o promotor da paz. E o promotor da paz, como eu disse, ele não é passivo. Ele não é um passivo que fica lá quieto, vendo a desgraça e vendo a destruição do outro. Não. Ele não fica quieto, não. A sua postura dentro da sua casa tem que ser a seguinte: olha, aqui neste lugar, aqui nesta igreja, enquanto estiver aqui, você não vai falar mal da minha igreja, não. Você não vai falar mal dos meus irmãos. Diante de mim, você não vai destruir o outro. Eu não permito isso. Ah, mas eu tenho minhas razões, tenho meus motivos, porque ele fez, porque ela fez, porque ele me disse, porque ele disse aquilo lá, porque... Não. Você deve confrontá-lo. E dizer, olha, quero que você saiba que aqui no lugar que eu congrego, onde eu estou, enquanto estiver aqui, eu não vou permitir isso, não. Você não vai falar mal da minha igreja. Você não vai falar mal dos meus irmãos. Diante de mim, você não vai destruir ninguém aqui. Você imagina se todo mundo fizesse isso, gente? Acabaria com a fofoca dentro da igreja. Aqueles que têm prazer em semear contenda, iriam embora. Ou eles iriam se converter, o que seria o melhor. Seria melhor. Eles iriam se converter e mudar a atitude, ou então eles, iriam embora. Mas parece que isso é tão difícil acontecer dentro da igreja. As pessoas gostam de ouvir as conversinhas,
as fofoquinhas, não é? É tão triste isso, gente. Nós não podemos admitir que alguém queira destruir o outro, pessoal. Está errado isso. É tão triste quando a gente vê isso acontecendo na internet, pessoal. Sabe, pessoas, um destruindo o outro, falando do outro, denegrindo a imagem do outro. É tão triste isso. Isso é pecado, pessoal. Isso é pecado. Quer dizer, eu vou difamar o outro que cometeu um erro, vou falar do erro do outro, não é? O outro pecou, então eu vou falar. Quer dizer, o que eu estou fazendo é o quê? Se ele pecou, eu também estou pecando. Porque não é assim que a gente tem que agir. Não é assim. Nós precisamos, amigos, lutar contra essas ações pecaminosas e não permitir isso em nome de Jesus. O cristão tem que ter uma marca. O cristão tem que ser um pacificador. A promoção da paz de Cristo deve acontecer na família, no casamento, no trabalho, na igreja, enfim, em todos os ambientes. Seja você um promotor da paz. É triste quando acontecem essas coisas que eu estou mencionando, não é verdade? Quando a gente vê igrejas divididas, irmãos brigando, saindo da igreja porque brigaram, não conseguem se acertar. É tão triste quando alguém dissemina confusão, fofoca no meio da igreja. Olha, gente, isso é terrível, terrível. O diabo está nisso, pessoal. Isso não vem de Deus, porque Deus não quer dividir, Deus quer unir. Então vocês percebem como é diferente felicidade segundo Deus? Vocês estão percebendo, pessoal? Eu estou insistindo com vocês nessa questão. Felicidade segundo Deus é diferente da felicidade do mundo. A felicidade do mundo é vingança. Vai lá, tem que falar mesmo, tem que se vingar, tem que difamar o outro mesmo. Aquele camarada é safado, aquela mulher é pilantra, temos que acabar mesmo. Isso aos olhos do mundo é ser feliz. Mas aos olhos de Deus é um outro caminho. É um outro caminho. O cristão tem que ser um pacificador. A promoção da paz de Cristo deve acontecer em todos os ambientes, como eu disse aqui para vocês, na igreja, no trabalho, na família, no casamento, nos relacionamentos, em todos os ambientes. Quarto aspecto dessa mensagem, anote aí, por favor, é uma outra pergunta. Qual deve ser a postura do pacificador? Número 4, anote. Qual deve ser a postura do pacificador? Romanos 12, 18, anote. Romanos 12, 18. O apóstolo Paulo disse: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa tem que ser a postura do pacificador. Sabe por quê, gente? Porque às vezes você quer paz, mas a outra pessoa não quer paz. Já aconteceu isso? Alguma situação assim com você? Você está buscando a paz, mas o outro não quer. Você quer parar com o conflito, mas o outro não quer parar. Romanos 12, 18. Vocês já viram isso, pessoal? Né? Poxa, você não quer mais o conflito, encerrou, chega, vamos parar com isso. Mas o outro não, ele insiste. Enquanto ele não vê você destruído, ele não vai parar. O outro só quer provocar. Ele tem sede de vingança. Sede de vingança. E qual deve ser a nossa postura numa situação como essa? O que você vai fazer quando alguém continuar? Enquanto ele não vê você destruído, enquanto ele vai continuar, ele quer vingança, ele quer o conflito. Qual vai ser a sua postura? A nossa postura tem que ser uma postura bíblica. É bíblica. Ou seja,
É só a gente fazer a seguinte pergunta: o que é que Jesus faria em meu lugar? Simples assim. Simples. Toda a situação da nossa vida, se a gente fizesse essa pergunta, o que é que Jesus faria nessa decisão aqui, nessa situação que eu estou vivendo, a gente cometeria menos erros. Vocês podem ter certeza. Então a nossa postura tem que ser bíblica. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A nossa parte qual é? Sermos pacificadores. E Deus honra quem cumpre a sua palavra. Sabia disso? Deus honra. Se o outro não está cumprindo a parte dele, isso é um problema dele com Deus. Não é porque ele não está cumprindo que você não deva cumprir. Se ele não está cumprindo, isso é um problema dele. Ele vai ter que se acertar com Deus. Se o outro está com o coração magoado, cheio de rancor, cheio de ódio, de vingança, o problema é dele com Deus. Portanto, faça a sua parte. Seja um pacificador. Alguns dizem o seguinte: mas ele está me provocando, ele quer o conflito, está jogando lenha na fogueira. Tá difícil. Deixa eu dizer para você, continue fazendo a sua parte. E não se preocupe em se defender dos que estão te acusando. Não se preocupe. Não entre nessa neura, nessa loucura. Você vai ficar doente, você vai adoecer. Não procure se defender, não se preocupe em se defender. Lembre-se que os grandes homens de Deus na história foram acusados das coisas mais loucas e diferentes. Saiba o seguinte, que o tempo mostra quem é quem. O tempo, gente, é revelador. Espere o tempo. Dê tempo ao tempo. Espere o tempo passar. Deus traz à luz todas as coisas, pessoal, e nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Então não fique nessa neura, essa loucura de tentar ficar se defendendo, se justificando. Ainda mais para quem é inimigo. Porque, veja bem, uma vez eu escutei a seguinte frase, e eu concordo. Para quem é amigo, você nem precisa ficar se justificando. Para quem é amigo, a pessoa é amiga. Ela está com você. Agora, para quem é inimigo, mesmo você justificando, não vai resolver. Porque a pessoa é teu inimigo. Não adianta, você pode falar, tentar explicar, mas o camarada é teu inimigo. Não adianta você justificar nada. Então, deixe as coisas com o Senhor. Eu tenho visto ao longo da vida e do meu ministério, pessoal, que mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem. Quem promove a paz vai aparecer como promotor da paz. E quem planta discórdia vai aparecer como plantador de discórdia. O tempo é revelador. Então não se preocupe em se defender. Continue fiel à palavra de Deus e o Senhor te honrará. Agora, pessoal, há um custo para os promotores da paz, gente. Há um custo para quem promove reconciliação. Isso é verdade. Não é fácil fazer isso, pessoal. Você promover paz não é fácil. Você pode ser mal interpretado, você pode ser mal entendido, você pode ser caluniado, agredido até mesmo ao tentar promover a paz. Você corre o risco de ser julgado e às vezes receberá até ingratidão daqueles que você mais ajudou. Então há um custo em ser pacificador, mas se mantenha firme e promova a paz. Amém, amigos? E o quinto aspecto para a gente caminhar para o final aqui. O quinto aspecto dessa mensagem. Anote aí, é uma outra pergunta também. Qual é a bênção para aquele que é pacificador? Qual é a bênção para aquele que é pacificador? Gente, feliz é o pacificador.
Feliz é aquele que leva a paz. Feliz é aquele que luta pela paz. E diz o texto aqui, que nós lemos, pois serão chamados filhos de Deus. Quem promove a paz será chamado de filho de Deus. Agora a pergunta é, por quem? Será chamado por quem? Hein? É por Deus? Será chamado por Deus de filho de Deus? Não. O texto aqui está falando de testemunho sobre como vamos ser identificados e conhecidos. Quando a sociedade reconhecer um pacificador, então ele será chamado filho de Deus. Paulo diz que Deus nos elegeu para sermos a imagem do seu filho. E ao verem que você é um pacificador, olha só, ao verem que você é um pacificador, as pessoas vão dizer, olha, esse aí é filho de Deus. Ele está agindo igual ao Pai. Não é lindo isso, gente? Esse é filho de Deus. Ele está fazendo igual o Pai faz. Os pais são exemplos para os filhos, não é verdade? Os filhos repetem as atitudes dos pais, suas características, seu jeito de ser, de falar, suas reações. E é isso que o texto está dizendo. Os pacificadores dão testemunho. E os outros vão dizer, esse aí parece com o Pai do céu, Pai celestial. Está parecendo com o Pai. Ele está agindo como ele, está praticando o que ele ensinou. Este é filho de Deus. Veja que coisa linda, gente. Nós seremos conhecidos assim na sociedade de maneira espetacular quando formos pacificadores. Vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Os heróis, gente, veja só. Quem são os heróis? Os heróis são aqueles que lutam pela paz. Não são aqueles, os heróis não são aqueles que lutam para derrotar os outros. Os heróis são aqueles que lutam pela paz. Há homens que marcaram a sociedade porque lutaram pela paz. E o mundo os reconheceu. E a grande bênção para a vida, meus amigos, para a vida dos pacificadores, é que eles serão chamados filhos de Deus. Estes são do Senhor. Estes são crentes de verdade. Estes pertencem ao Pai, porque agem como o Pai. Que você seja um pacificador, que a sua casa seja um lar de paz. Que os seus vizinhos vejam a paz na casa de vocês. Em nome de Jesus. E eu quero concluir para a gente encerrar e orar. Eu quero concluir. O apóstolo Pedro disse, lá em 1 Pedro 3,11, anote aí, 1 Pedro 3,11. Pedro diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Jesus disse, felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deixa eu perguntar para você aqui nesta manhã, para a gente caminhar para esse final aqui. Você deseja experimentar essa paz de Jesus na sua vida? Essa paz, meus amigos, só vem pela conversão. Essa paz só chega se Cristo chegar. Você quer essa paz? Então você precisa dizer hoje, Pai, eu preciso da tua paz. Eu preciso. E que você não seja apenas um receptáculo da paz, mas também um promotor dela. Deus quer transformar você em um pacificador, para que você promova a paz onde você estiver e por onde você passar, por onde você andar. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de Jesus, que é o príncipe da paz. E que haja paz na terra, a começar em nós, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa sociedade, em nossa cidade, em nossa nação. Você quer ser um pacificador? Porque disse Jesus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque agem igual a Deus, igual ao Pai.
são parecidos com Ele. Isso é ser feliz aos olhos de Deus. Você pode dar um amém aí? Você pode escrever amém a esta palavra? Amém. E nós podemos orar aqui nesta manhã. Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado porque nós temos um exemplo que é o Senhor. Para todas as áreas da nossa vida, Tu és o maior exemplo que nós devemos aprender e seguir este exemplo. Obrigado por esta palavra nesta manhã. E nós queremos ser promotores da paz. Vivemos num mundo de discórdia, de conflitos, de guerras, de maldade, um mundo de crueldades, de matanças. Oh, Pai, de tanta malignidade. Mas nós fomos chamados para sermos promotores da paz. E que assim seja. E que assim seja em nome de Jesus. Eu, junto com os meus irmãos, nós queremos praticar aquilo que o apóstolo Pedro disse no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 11, quando Pedro declarou: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. É isso que nós queremos, buscar esta paz com perseverança e sermos promotores dela. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, dá-nos graça, sabedoria, sensibilidade, unção, para nós resolvermos os conflitos quando surgirem na nossa vida. Que possamos agir como Jesus agia. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade na nossa vida. Oh, Pai, abençoa-nos, venha nos fortalecer, que tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória na Tua presença. Que a Tua graça e a Tua paz seja abundante na nossa vida e nos nossos dias. Mesmo vivendo tempos difíceis, tempos de tribulação, nós podemos experimentar uma paz como vimos hoje, uma paz real e constante. Esta paz que o mundo não pode trazer. Porque a paz do mundo é uma paz efêmera, passageira. Oh, Pai, ela não é uma paz constante, mas a paz que temos, que recebemos de Jesus, é uma paz real, verdadeira e constante. É uma paz que sobrepassa todo entendimento, que está acima de todo entendimento e que só os filhos de Deus podem experimentar. E nós queremos esta paz de Deus e não a paz do mundo. Pai, que esta paz agora invada cada lar, cada vida, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, eu oro e eu te louvo e te agradeço por esta palavra e pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.